aula. Na última aula, nós resolvemos questões e paramos na questão de número 21, não é isso? E agora vamos para a questão de número 22. Agora 100%. Senhores, exercitar é importante. Exercitar é o diferencial, ok? Então, olha só, esse material aqui, que é a continuidade da aula anterior, esse eu não vou te dar tempo e a gente vai resolver juntos, né? Porque você já fez isso, foi semana passada. E no da aula de hoje, a gente vai ali fornecer um tempo para você fazer as questões e depois a gente corrige. Então vamos lá. Em relação ao planejamento financeiro e orçamentário de uma universidade, assinale a alternativa correta. O orçamento público deve ser elaborado visando atender demandas pessoais. Não. Lembra lá do artigo 165, parágrafo 9, que vai falar de uma lei complementar? Essa lei complementar, ela ainda não existe. É essa lei complementar que vai estabelecer as características do orçamento. Mas, senhores, pessoal nunca será, né? A administração pública ela rege-se por alguns princípios. E um deles, obviamente, não é esse, né? É o quê? O princípio do que o orçamento público, ok, é para atender às necessidades da população. Não é uma administração que é patrimonialista, né? Focada lá na figura da pessoa, do burguês ou do rei, enfim. Então, muito errada aqui essa primeira. B, o orçamento público é um instrumento de planejamento, verdade. Administração, verdade. Controle financeiro, verdade. Que possibilita prever receitas e fixar despesas em determinado lapso temporal, que é o exercício financeiro. Guardou, ganhou? Gabarito, bravo. C, uma vez aprovada e sancionada e publicada, ó, a PPA, a lei do PPA, o orçamento começa a ser executado? Não, tem que também aprovar e publicar a LOA. Ó, tem que aprovar, sancionar e publicar a LOA. Não é automático. Se você não fizer isso, ela não vai começar a valer. Perfect, todos, todas. Show de bola. D. A lei orçamentária, LOA, pertence ao plano estratégico? Não. Plano operacional. Sendo uma lei de curto prazo. Lembrou? Possuindo duração de 1 ano. Trazendo o quê? Trazendo não, realizando. Realizando tudo aquilo que estava no PPA. Letra E, o orçamento público, após elaborado e executado, deve ser aprovado? Após não, né? A aprovação precisa ser prévia, precisa ser prévia. Tranquilo, gabarito bravo. Todos, todas. Vocês estão aí? Vocês fugiram ou não, né? Eu brinco que quando o cara vê qualquer defeitinho e fala assim, ah, hoje não é meu dia de estudar, não, sai correndo, né? Hoje já não, hein? Estamos aí, ó, com energia total. Senhores, questão 23 agora. O sistema de planejamento e orçamento brasileiro é estruturado em três instrumentos principais: PPA, LDO e LOA. O PPA representa o planejamento de
médio prazo do governo. Acerca do que dispõe a Constituição de 88 sobre esse instrumento, assinale corretamente. O PPA é a lei que estima a receita e fixa. Opa, de cara eu já sei que isso é LOA, né, senhores? Para o exercício financeiro, detalhando as fontes de recursos e sua alocação em cada órgão e unidade orçamentária para o período de um ano. Ah, então quem estima e quem fixa é a LOA. A principal função do PPA é orientar a elaboração da LOA. Não, isso é LDO, estabelecendo metas e prioridades. Ah, show de bola. Incluindo política de reajuste do salário mínimo, sim, vem na LDO, e as regras para alterações da legislação tributária. C. O PPA tem vigência coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo, ou seja, 4 anos. Né? Mas coincidente? Não, coincidente não. Iniciando-se em 1º de janeiro do segundo ano e encerrando-se em 31 de dezembro do primeiro ano, para garantir a identidade entre o plano e o governante. Não, identidade não, para garantir a continuidade dos serviços públicos ou das políticas públicas. Guardou, senhores? Foi. Letra D. O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Olha que redondo isso. Gabarito delta. Vamos à questão 24. Questão 24 diz assim, ó, em relação ao PPA, assinale a afirmativa correta. É um plano de curto prazo? Não, você sabe que é de médio prazo, por meio do qual procura-se ordenar as ações do governo que levam ao atingimento dos objetivos e metas fixados para o período de um ano. Ah, tá errado. Por quê? Você viu aqui que é de médio prazo e não é um ano, são 4 anos. Ah, professor, falou aqui só objetivos e metas, não falou diretrizes. Tem problema. Ó, conterá o anexo riscos? Não, quem contém isso é a LDO. A lei que institui e estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas. Isso aqui é o dom, né? Da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Isso aqui está muito redondo. Todos, todas? Perfeito. Letra D, tem a finalidade, ó, o PPA tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos? Não. Quem faz isso é a LDO, compreendidos aqui orçamento fiscal, de investimentos, seguridade social, de forma a adequá-los às diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Aí, ok. Olha a questão 25 agora. O Santos perguntou: tem programas de longo prazo? Tem sim, ó. Ontem o Senado aprovou novamente, ó, o Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação
tem a duração de 10 anos, ok? O Plano Nacional de Educação tem duração de 10 anos. Ó, porém, o PPA, ao qual ele se baseou, tem duração de 4 anos. Quer dizer, PPA médio prazo, já aqui, ó, longo prazo. Ah, escreveu que é PNE, né? Ó, Plano Nacional de Educação. Show? Perfeito? Então você pode ter planos e programas nacionais, regionais e setoriais de longo prazo. Mas para sua prova não há exceção. PPA sempre será médio prazo. Perfeito? Senhores, vamos agora então à questão 25. Ó, o ciclo orçamentário compreende etapas sucessivas que estruturam o planejamento, a execução e o controle das finanças públicas. Para o controlador interno, o conhecimento dessas etapas é essencial à avaliação da legalidade e da eficiência da gestão fiscal. Analise as afirmativas a seguir. Elaboração do orçamento deve observar as diretrizes estabelecidas na LDO. Verdadeiro, né? Ela orienta a elaboração da LOA. A execução orçamentária ocorre após a aprovação da LOA. Verdadeiro. Quando a gente pensa aqui no ciclo orçamentário, lembra do ciclo? Qual é a primeira etapa do ciclo? Elaboração. A elaboração é a fase 1. Depois temos a fase 2, apreciação. Fase 2, apreciação. E aí temos a fase 3, execução. E aí temos a fase 4, controle e avaliação. Lembrou? Então a execução vem após a aprovação. Ó, o controle do orçamento é atribuição exclusiva do Poder Executivo. Senhores, aqui é o ciclo orçamentário, né? Ó, quando eu falo de controle, eita, que isso aqui tá coisa de doido, né? Controle. Tem uma fake que diz que eu escrevo demais, que a mão dela fica cansada, né? Mas é uma forma de fixar, não se esqueça disso. Quando a gente fala de controle, temos quatro tipos, lembra? Temos o controle externo, e aí o controle externo, Congresso Nacional, mais o quê? Tribunal de Contas. Temos o controle interno, lembra, que é o sistema de controle interno de cada poder. Temos o controle, agora sim, ó, da execução orçamentária. E cabe a quem? Cabe ao Poder Executivo. Mas lembrando, além do Poder Executivo, vai caber ainda ao Congresso Nacional, que realiza o controle mais amplo, que é o controle externo, e mais o TCU. Agora, quem faz é o Executivo, mas é com exclusividade? Não, ok? É uma função típica do Poder Executivo, mas é função típica e não exclusiva dele. Então está fora. E temos ainda o controle social, lembrou? Ó, controle social, cidadão, partido político, associação, ok? Vou deixar aqui só cidadão, mas você sabe que tem outros entes, tem outros atores envolvidos. Então, ó, quando eu marquei a um, eu eliminei a A. Quando eu marquei a 2 verdadeira, ó, eu eliminei aqui a C. Quando eu marquei a 3 falsa,
Aí agora sim eu consegui ter de fato o gabarito, que é bravo. Todos, todas. Isso aqui ficou bem poluído, né? Mas você não vai errar na prova e é o que importa. Deixa eu ver se eu consigo separar isso aqui, ó. Isso aqui foi um exemplo. Ok. Acho que ficou pior, mas tudo bem. Avançando, questão 26 agora na tela. Questão 26 e aí eu já respondo aqui a pergunta sobre o PPA, tá bom? Ó, diz assim: a primeira etapa do ciclo orçamentário é de responsabilidade primária do Poder Executivo, e nela são estabelecidas as prioridades e as metas que irão compor a proposta da lei. Esta etapa, a primeira, é conhecida como. Opa, vamos só copiar esse nosso esquema preferido. Senhores, tá aqui as fases. Controle e avaliação cabe a quem? Poder Legislativo. Elaboração, Poder Executivo. Apreciação, Poder Legislativo. Execução, Poder Executivo. Então, ó, como a banca afirmou, cabe ao Poder Executivo e nela são estabelecidas as prioridades e metas que irão compor a proposta de lei. Ela é formalmente conhecida como a etapa da elaboração com base nas diretrizes do PPA e da LDO. Gabarito, Charlie. Aqui não tem muito o que comentar, né, galera? Questão 27. O ciclo orçamentário representa a vida do orçamento público e é dividido em etapas sequenciais e contínuas. A etapa que se refere à destinação de recursos financeiros para a realização de programas e projetos governamentais é, senhores, aqui, ó, quando eu destino um recurso, quer dizer, a um projeto, a uma despesa, isso é a fase da execução. Eu estou destinando o recurso, ok? Eu não estou só fixando ele na lua. Eu não estou dizendo que ele vai para A ou para B. Eu estou, de fato, destinando o recurso. Isso é a fase da execução, gabarito alfa, ok? E aí eu acabei esquecendo de responder aqui a pergunta do PPA, ó. Professor, o próximo presidente pode retirar o PPA? Não, lembra? Ele vai entrar, o próximo presidente vai entrar e vai executar o quarto ano do PPA do seu antecessor. É isso que você precisa para a sua prova. Então, ele vai realizar aqueles programas que estão ali estabelecidos. Agora, a gente sabe que já na equipe de transição são feitas muitas alterações, mas isso não cai na prova. O que você precisa guardar para a prova é que o gestor que entrar terá que executar o quarto ano do PPA do seu gestor anterior, ok? Então, quem entrar vai realizar o quarto ano do PPA Lula. Deu para entender a lógica? Questão 28 agora. Sobre o ciclo orçamentário, também conhecido como processo orçamentário, é correto afirmar que envolve um período menor que o exercício financeiro? Senhores, aqui ó, o ciclo orçamentário começa antes do exercício.
e termina depois. Perfeito? Ah, perfeito. Abrangendo as fases de elaboração da proposta, discussão e aprovação. Então, o ciclo realmente envolve essas etapas, mas o erro aqui é dizer que é um período menor, quando na verdade é um período maior. Perfeito, senhores, até aí, todos, todas? Então tá bom. E aí eu vou fazer aqui um pedido. Eu acho que na verdade eu fiz o pedido e estava sem o áudio, né? Coloque no chat, por favor, somente as dúvidas, ok? Somente as dúvidas, porque senão a gente não vai conseguir, entendeu? A gente não vai conseguir atender, né? Responder as dúvidas, ou quando eu chegar na dúvida, na verdade, ela já passou um tempão, ok? Então, não coloquem as respostas no chat, não. Coloque só as perguntas, por favor. Diz aqui, professor, bom dia. A ausência do governador interfere no nosso, seria pagamento, é isso? Não, não. Ok? Não. O decreto de programação financeira e cronograma de desembolso mensal da despesa já está feito lá desde o início do ano. Os pagamentos agora são normais, ok? Talvez até melhorem, né? Quem entrar passe a cumprir as obrigações. Mas letra B, corresponde ao período em que se processam as atividades, olha a maldade, atípicas do orçamento público, desde a sua concepção até a apreciação final? Não, né? As atividades típicas. Tinha uma pegadinha aí, né? Ó, pode ser definido como um processo de caráter contínuo, sim, o ciclo orçamentário, e por isso que eu gosto de botar o desenho de um círculo, né? Ó, é um processo contínuo, simultâneo, por meio do qual se elabora, aprova, executa, controla e avalia a programação de dispêndios do setor público nos aspectos físico e financeiro. Olha aí o gabarito Charlie. D. É o espaço de tempo compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro? Não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o exercício financeiro. Não confunda exercício financeiro com ciclo orçamentário. Ok? Ah, no qual se promove a execução orçamentária. Isso aí. E demais fatos relacionados às variações qualitativas e quantitativas. Senhores, essas variações aqui, para a gente, traduzindo, seriam as receitas e despesas, ok? Só que na contabilidade, a gente não fala assim receitas e despesas. A gente fala variação patrimonial aumentativa, diminutiva, ok? Ou permutativa. A gente não fala de fato receita e despesa, mas isso lá na contabilidade, ok? Contabilidade pública. Aí a banca aqui, ó, era um cargo de administrador, ela meio que trouxe ali uma coisa administrativa. Questão 29. Sobre o ciclo orçamentário do setor público, analise as assertivas a seguir. Ó, compreende de forma geral as fases da elaboração, discussão, aprovação, execução, controle e avaliação. Verdadeiro. Um verdadeira, um verdadeira, um verdadeira. Ó, elimino, elimino. Dois, a fase de elaboração do orçamento é de competência exclusiva do Poder Executivo, cabendo ao Executivo executar a lei. Aqui está falso, né? Se a 2 está falsa, eu eliminei a letra E, e aí eu já tenho a resposta? Não, ainda não. Eu preciso agora da 3. A fase de controle e avaliação envolve tanto órgãos de controle interno quanto o controle externo, exercido em regra pelos tribunais de contas e pelo Poder Legislativo. Beleza, a banca tecnicamente não foi precisa, mas realmente a fase de controle e avaliação envolve os órgãos de controle interno, ok? Controle externo, que é exercido pelo
Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Verdadeiro, temos a 3, gabarito, Charlie. Todos, todas? Perfeito. Vamos caminhar. Questão 30. Tá tranquilo, tá favorável. Na destinação de recursos pode acontecer de não ser executado? Então, lembra que a administração tem o dever de execução, mas quais são as hipóteses dela não conseguir realizar a execução? Impedimento técnico, contingenciamento, ok? Então, são algumas das hipóteses. Então, pode sim acontecer de algum recurso não ser executado, ok? Tanto porque o ano acabou, ou seja, porque há um impedimento, enfim, são N fatores que poderiam fazer com que a execução não ocorresse, ok? Questão 27, que poderia ser elaboração, pois é uma dúvida que, assim, ela realmente fica nessa dúvida, mas quando fala de destinação de um recurso, realmente é executá-lo, ok? Agora, fixar, aprovar, autorizar o recurso, aí a gente fala da aprovação, ok? Não é nem elaboração, aí seria aprovação, tá bom? Deixa eu ver mais alguma dúvida. Não seria terminar, não seria menor que terminar antes do exercício? Não, mas o controle não termina antes, não. Acabou o exercício financeiro, eu vou controlar aquela LOA que foi aprovada. Então, ele é muito maior. Ele começa antes e termina depois. Ok? Vamos lá, questão 30 agora. Show. Questão 30 diz: o ciclo orçamentário compreende etapas sucessivas que vão do planejamento à execução e ao controle do orçamento público. Esse ciclo é disciplinado pela Constituição Federal e pela legislação financeira. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta. A execução orçamentária antecede a aprovação da LOA. Como assim antecede? Não, a execução é após a aprovação. O controle orçamentário ocorre exclusivamente durante a execução da despesa. Ó, estou copiando aqui o mapa de novo aqui, ó, para a gente não esquecer. Ó, a execução orçamentária, então, é depois. O controle orçamentário ocorre exclusivamente durante a execução? Não, durante a execução exclusivamente não. Você lembra dos momentos do controle? Temos o controle prévio, temos o controle concomitante e temos o controle posterior. Show! Então temos momentos do controle, prévio, concomitante e posterior. O ciclo orçamentário envolve fases de elaboração, discussão e aprovação, execução e controle. Está muito redondo, né? Gabarito Sharp. D. A elaboração prescinde de compatibilidade, quer dizer, não precisa com o PPA? Precisa. E a fiscalização orçamentária é atribuição exclusiva do Poder Executivo? Exclusiva não. É o Poder Executivo mais Poder Legislativo, por meio do controle externo, mais o sistema de controle interno de cada poder. Ok? Agora, com uma função típica, Poder Executivo, mas exclusiva de fato não é. Perfeito? Perfeito. É o prescinde, é a palavrinha que a banca adora. Senhores, então, enquanto eu vou salvando aqui, se você tiver uma dúvida, coloque no chat, por favor, enquanto eu salvo esse material, as anotações e abro o novo material.
Não, agora não é problema no microfone, não. Estou abrindo outro material. Que faz. Eu estou só finalizando aqui, salvando o material. Agora vamos embora. Ope, sem medo de ser feliz, sem medo de gabaritar a prova. É isso. É, a gente tem a síndrome de Peter Pan, né? Tem medo de crescer. Mas não é o caso de vocês. Então, vamos gabaritar essa prova. Ope! Senhores, olha aí, questão de número um, essa a gente então vai fazer da seguinte forma: eu te dou um minuto para você responder, ok? Te dou um minuto para você responder e depois a gente corrige. Vamos lá, ó. Um minuto. Olha aí, os projetos de lei relativos ao PPA, à LDO e à LUA e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Temos o gabarito de cara. Ó, pela Comissão Orçamentária Mista, não, ela vai fazer estudos, verificações, lembra? Ela não vai de fato fazer aprovação. Ah, sim. E na forma seria do regimento comum, né? Ó, em sessão unicameral, viagem. Ó, em sessões sucessivas, tem que ser aprovada naquela sessão. Tranquilo? Vamos na questão de número 2 agora, um minuto. Vamos lá. Questão 2 diz: o sistema de planejamento e orçamento brasileiro é estruturado em três instrumentos principais. Na verdade, essa questão aqui está repetida, né? Porque mudou o cargo, ó, mas ela é repetida, então você não pode errar, né? Ó, o PPA, a LDO e a LOA representam o planejamento. Desculpa, ó, o sistema de planejamento e orçamento brasileiro é estruturado em três instrumentos principais: o PPA, a LDO e a LUA. O PPA representa o planejamento de médio prazo, verdade. Acerca do que dispõe a Constituição sobre esses instrumentos, assinale corretamente. Letra A, o PPA é a lei que estima a receita e fixa a despesa? Não. Isso é papel da LOA. A principal função do PPA é orientar a elaboração da LOA? Não. Isso é LDO. Estabelecendo metas e prioridades, incluindo a política de reajuste do salário mínimo, sim, isso está na LDO. E as regras para alterações na legislação tributária. Ok. Mas isso é LDO, né? A banca disse que era o PPA. C. O PPA tem vigência coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo, ou seja, 4 anos iniciando-se em primeiro, ó, coincidente não, né? A gente já viu. E letra D, que é o gabarito, é a definição constitucional.
Show? Avançando, questão 3, 1 minuto, vai. Vamos lá, questão 3. No modelo orçamentário brasileiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, funciona como um elo entre o planejamento estratégico, aí a banca deu mole, né? Aí não, né? É um planejamento estratégico de médio prazo. De médio prazo e a execução financeira anual. Quer dizer, a LDO é o elo entre o planejamento estratégico de médio prazo e a LOA, que é o planejamento operacional de curto prazo. Além de orientar a elaboração da LOA, o papel da LDO é fundamental e tem como finalidade instituir normas gerais de direito financeiro. Senhores, normas gerais aqui é o quê? Nosso caso, a Lei 287 de 79. B. Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Senhores, isso aqui é LDO. Ó, bem como dispor sobre critérios para limitação de empenho. LDO. LDO. C. Definir as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, para um período de 4 anos. Show. D. Estimar a receita, fixar a despesa para o exercício financeiro, detalhando os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimentos. E agora, senhores? E agora, José? Senhores, ó, aqui é redondinho, né? Papel da LDO, conforme a banca pediu. Tranquilo? Só que, olha aqui é PPA, né? E aqui, fixar receitas e despesas é Lua. Vamos à questão 4. Ó, meio minuto, que essa é muito rápido. Questão 4. A Lua de um município contém todas as receitas e todas as despesas, né, de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Neste caso, a LOA do município atendeu ao princípio orçamentário da se tem toda a receita e toda a despesa, isso é universalidade, lembra? O que diz a unidade? Cada ente terá uma LOA. O que diz a totalidade? A totalidade diz que temos o orçamento fiscal, de investimentos e da Seguridade Social, e tudo isso é LOA. Ah, olha aqui a pergunta. A resposta é universalidade, ok. Mas por que não pode ser a totalidade? É porque a totalidade sempre virá expressão falando dos orçamentos. Ah, ela compreende o orçamento fiscal, ela compreende o orçamento de investimentos, ah, ela compreende o orçamento da Seguridade Social.
vai vir expressão nesse sentido de ficar detalhando que são três orçamentos, ok? Já no outro, não. No outro, vai dizer assim, ó, sempre o todas. E eu brinco que são sempre dois todos, ó. Todas as receitas, todas as despesas, todos os poderes. São pelo menos aí dois todos, ok? Botou todos ali, geralmente vai estar se falando, vai estar se referindo, ok? Vai estar se referindo à universalidade. Olha aí, era a dúvida do outro colega, já respondemos. A totalidade, isso aí, mal comparando, seria a trindade. Perfeito? Show. O senhor é 10, obrigado. Obrigado. É, unidade ou totalidade é por causa da Lua? Sim. Mas não se esqueça, são assim, a- aqui a gente tem um problema de autores, né? Alguns autores consideram unidade ou, né, totalidade como se fossem sinônimos. Mas eu já expliquei a vocês que a unidade é um negócio mais antigo. Ó, eu vou brincar aqui, ó, ela vem lá da Lei 287/79, por exemplo. Ela vem lá da Constituição, ó, de 88, não, de 1824. Já a totalidade é reconhecer o orçamento hoje, quer dizer, o da Constituição Federal de 88, como uma única peça documental, ok? Ah, lembrando, a banca sempre vai citar esses três orçamentos: fiscal, investimentos e seguridade social, ok? Se fosse totalidade, eu não diria que tem duas respostas, não, porque, como eu disse, unidade e totalidade, muitos autores consideram como sinônimos, mas tem pequenas sutilezas, ok? Que a gente precisa guardar, como essas que eu falei. Ela é mais recente, ela é trazida pela Constituição. Show? A um foi letra A. Isso aí, todos, todas. Questão 5, senhores, 1 minuto agora. Ó, questão mais longa, né? 2 minutos para vocês responderem. Vou pegar uma água e já volto, hein? Vamos lá, então. Questão 5 diz: determinado ente da federação possui em sua lua de 2025 dotações apenas para a manutenção de programas de saúde já existentes.
como atenção básica e vigilância epidemiológica. Em agosto, esse ente celebrou um convênio com uma universidade federal para implantação de um centro de reabilitação neuromotora, projeto totalmente novo, que não possui qualquer dotação ou ação prevista na LOA, ou em créditos adicionais. Então, isso aqui é uma informação relevante, né? Não veio do nada, que não possui qualquer dotação ou ação prevista na LOA, ou em créditos adicionais anteriores. Para cumprir o convênio e iniciar as despesas necessárias, quer dizer, aquisição de equipamentos específicos, contratação de equipe especializada e adaptação do prédio. A contadoria do ente informou que não existe dotação orçamentária específica, mais uma vez, ó, capaz de suportar tais gastos. Diante dessa situação, assinale a alternativa correta quanto ao tipo de crédito a ser aberto e aos requisitos legais para sua utilização, conforme a Constituição. Senhores, se são novas despesas, é um crédito especial, ok? Perfeito. Ó, pois envolve despesa sem dotação específica, ó, já eliminei aqui, né? Devendo ser aberto por lei específica. Senhores, aqui temos um problema, porque aqui é o gabarito oficial. Porém, ó, ele deve ser aberto por lei? Não, ele deve ser aberto por decreto. Ele, por lei, é autorizado. Como essa questão ainda está no gabarito preliminar, provavelmente a banca vai alterar para a letra D, ó, crédito especial, pois envolve despesa sem dotação específica, sendo possível a sua abertura por decreto executivo. Ah, professor, mas aí não falou da autorização, não importa. É possível sua abertura por decreto? Sim, após estar aprovado. Quer dizer, ela está incompleta, mas ela não está errada. Já a de cima, sim, ela está errada, porque é aberto por decreto e não por lei. Ok? Por lei é autorizada, é aquela autorização prévia. Ok? Gabarito, então, letra D, eu vou deixar só marcado aqui, ó, diferente do gabarito original. Lembrando, a gente faz a análise da questão. Para mim, o que menos importa é o gabarito, mas sim que você entenda aqui quais são os erros da questão, tá bom? Aí a banca provavelmente ainda vai alterar esse gabarito aí, tá na fase preliminar desse concurso. Ficou nessa dúvida, né? É isso aí. Ó, e eu brinco que a partir do momento que vocês conseguem ter essa pulga atrás da orelha, vocês estão ficando bons, hein? Ah, quer dizer, você está conseguindo fazer análise de cada palavra. Vocês estão top mesmo, hein? Tirou onda. PPLDO e LOA sendo citado na questão. Se consegue eliminar ou já direcionar quais princípios estão falando. Isso, qual questão? Flávio, deixa eu... Assim, se eu fosse pegar aqui o texto total, né, a gente falaria que aqui, ó, aqui eu vou só complementar, mas a questão gabarito é esse, mesmo não tendo sido complementado, ok? Eu diria que autorizado por lei e com indicação da fonte, ok? Com indicação da fonte de recursos. Aí sim, estaria completinho aqui, ok?
Mais completo do que isso é discriminando a despesa até elemento. Ó, crédito extraordinário? Não, não existe. Ó, aqui não cabe, né? Extraordinário por quê? Porque por mais que seja uma despesa inesperada, não há menção à urgência e imprevisibilidade. Urgência e imprevisibilidade. Ok, senhores, senhoras, as fãs estão caladas. 6. A LDO é instrumento de planejamento da administração pública, que os entes da federação formalizam, com orientações sobre a elaboração do orçamento anual. Essa lei aborda essa lei aborda em seu conteúdo disposições sobre. De novo, a LDO, eu li mal o enunciado, ó, vamos de novo. A LDO é um instrumento de planejamento da administração pública, que os entes da federação formalizam, com orientações sobre a elaboração, isso aí, para a elaboração do orçamento anual. Essa lei aborda em seu conteúdo valores do orçamento previdenciário? Não. Limite de pagamento de contratos? Não. Tem limite dos poderes e órgãos. Metas e prioridades? O MEP. Programação das despesas da Seguridade? Estimativa? Aí não. Metas e prioridades é redondo demais, né, galera? É o MEP, gabarito chave. Vamos a 7 agora. Ah, entendi, Silva. Aqui na 4. Deixa eu voltar aqui na 4. Então, quando a gente fala de princípios, eles se aplicam, né, mais à Lua, mas o princípio da programação, regionalização se aplica ao PPA, né? E o equilíbrio está ali bem ligado à LDO. Ok? Questão 7. A despesa pública com destinação fixada no atendimento da saúde básica da população compõe parte do orçamento denominado, ó, despesas e órgãos. Ok? Pode ser, a banca pode falar despesa, pode falar órgão, e aí você sabe que aqui fiscal são todos os poderes, assistencial não existe, seguridade social é o gabarito, e de investimentos especiais também não existe. Questão 8 agora. Questão 8.
Vamos lá. Prefeitura de Itapurá. São cada nome de prefeitura, né? O papel da LDO na condução do PPA e da lei orçamentária é, de novo, o papel da LDO na condução, ó, do PPA e da LOA é, opa, a LDO está aqui, ó, está no meio. Ela é o elo, ela é a conexão. Show? Então diz, planejar programas? Não. Determinar a execução? Não, isso é LOA. Aqui planejar está ligado mais ao PPA, aqui está ligado mais à LDO. Definir as prioridades e as metas que orientam a elaboração da LOA em alinhamento com o PPA. Aí está redondo. Substituir o PPA? Não, a LDO não tem esse papel, ok? Todas. Senhores, questão 9 diz: o PPA corresponde a um instrumento de planejamento governamental com vigência abrangida no período compreendido em primeiro ano de mandato? Não. Primeiro ano de mandato? Não. Segundo ano, ó, de mandato do governante eleito até o término do segundo ano? Não, aí não. Aí o término do primeiro, né? Então, segundo ano de mandato do governante eleito até o término do primeiro ano de mandato subsequente. Aí sim, hein? Questão 10 agora. Um minuto, vai. Vamos lá. Questão 10 diz: a lei orçamentária LOA, no que diz respeito à sua elaboração e formalização, deve obedecer às orientações estabelecidas na LRE. Dentre as orientações, consta que a LOA deve conter evolução do patrimônio líquido. Senhor, isso aqui está lá para a LDO, né? Os anexos, que não caem mais para vocês. A reserva de contingência para atendimento dos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Senhores, a reserva de contingência, ó, ela vem aonde? Ela vem na LOA. Dentre as orientações, consta que a LOA deve conter, opa, então a LOA deve conter a reserva de contingência. C. Normas relativas a controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Isso é LDO trazida pela Constituição. D. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Isso é LRF na veia, né? Gabarito, bravo. Olha agora 11.
Questão 11. Um minuto. Então vamos. Questão 11 diz: a LDO constitui instrumento de planejamento governamental, determinando normas de gestão responsável, entre as quais constam orientações quanto às despesas cuja realização se estenda por longo prazo. Senhores, e aí, tem orientação sobre isso? A gente tem até as despesas, as despesas obrigatórias, ok? De caráter continuado, mas seriam dois exercícios, né? Ou mais. Então, dizer que ela é a longo prazo, não necessariamente. Limite das despesas com pessoal, isso quem traz é a LRE. Limites da arrecadação das receitas, da programação das despesas. Ela traz limites, né? Mas vamos ver a D. Política de aplicação das agências públicas de empreendimentos. Aí não. Gabarito Charles. Charles. Olha agora, vamos à questão 12 e 13. Um minuto, vai. Isso, o limite com o pessoal está na LRF, ok? Artigo lá 18 ao 24, mas não cai mais, ok? Para vocês, não cai mais. Saiu do edital. Vamos lá então, questão 12 diz: o orçamento público é aprovado por lei, cuja iniciativa aplica-se ao Poder Executivo, cabendo ao Poder Legislativo as atribuições de definição do cronograma de execução. Esse decreto é do Poder Executivo, ok? Indicação das emendas orçamentárias. Opa, Poder Legislativo. Preparação dos programas de trabalho. Senhores, isso aqui ó, é o Poder Executivo, mais o quê? Os órgãos de cada poder. Elaboração da estimativa de arrecadação. A elaboração da lei é do Poder Executivo, da LOA. Gabarito bravo. Questão 13 agora, vai. Questão 13 diz: a LDO é acompanhada de anexos previstos na LRF. E foi mal aí que a questão passou batida, né? E eu nem reparei, coloquei uma questão com a LRF. Porém, você consegue responder sem ter esse conhecimento. Ó, entre os quais está, ó, a LDO é acompanhada de anexos previstos na LRF, entre os quais está o que contém a avaliação do cumprimento de metas. Olha a dica relativa ao ano anterior.
Senhores, metas fiscais, resultados fiscais não é anexo, primário não é anexo, contingência não é anexo. Foi mal pela questão, tá? Ó, eu vou dizer assim, ó, que ela foi anulada, que ela foge ao edital. Show? Fuga ao edital, ó. Vamos à questão 14 agora. Deixar 14 e 15 na tela. Questão 14 diz assim: quanto à natureza jurídica do orçamento brasileiro, da LDO e da LOA, tem como características serem, senhores, todas essas características aqui, ó, elas dizem respeito ao orçamento. Só que natureza jurídica é a que diz se são leis ordinárias, complementares, ok? Mas, ó, são leis temporárias. Por quê? Porque tem período de vigência. Leis especiais, sim. Tem um processo legislativo especial. Leis formais também são criadas. Por quê? Porque tem o quê? Processo legislativo especial. Mas natureza jurídica é falar se é lei ordinária ou se é lei o quê? Se é lei complementar, ok? E aí não anula não. Natureza jurídica é falar sobre isso. E aí você já sabe que as leis orçamentárias são o quê? São leis ordinárias. Ok? Tá rindo? Não anula não. Anula não. Questão 15. Vamos lá, um minuto. Deixar na tela 15 e 16. Vamos então à questão 15. Olha lá. A iniciativa de elaboração da lei do orçamento, de acordo com a Constituição, é de quem? Do Poder Executivo. Senhores, é uma competência privativa, ok? Quem diz isso? A Constituição de 88.
Vocês viram o caso do governo do estado, que o governador tinha passado todas as atribuições para o secretário da Casa Civil? Aquilo foi considerado inconstitucional. Por quê? Porque a competência é privativa do chefe do Poder Executivo. E logo o decreto não colocou, e nem poderia, óbvio, colocar o secretário da Casa Civil como governador, mesmo que temporário, interino, enfim. O nome que der, mas governador não fez e nem pode. Então, logo, aqueles poderes todos, sobre inclusive abrir créditos adicionais, você sabe que a competência é privativa do chefe do Poder Executivo, ok? Inclusive, a doutrina usa a expressão que eu considero mais adequada. A doutrina diz que essa competência é exclusiva. E aí, exclusiva por quê? Porque não pode delegar. Então, logo, o governador do estado delegou isso. Não pode, é indelegável. A iniciativa, para a elaboração das leis, aqui, ó, eu vou botar no plural, ok? Ó, essa iniciativa aqui, ó, é para o PPA, para a LDO, para a LUA, mas olha só, também para os créditos adicionais. Ok? Isso aí. É a competência exclusiva do órgão, não. É a competência exclusiva do cargo, ok? Do cargo de governador, da figura do chefe, o quê? Do Poder Executivo, ok? Porque o órgão seria o executivo, e aí a Casa Civil também é, né, daquele órgão ali. Aí não é do órgão de fato, ok? Eu não sei se você pensar o órgão como governadoria, né? Aí, ok. Senhores, 16 agora. Questão 16 diz: o orçamento público anual cumpre etapas do ciclo do processo orçamentário, com competências atribuídas aos poderes legislativo e executivo. Sendo atribuídas ao poder legislativo as seguintes competências: sanção, poder executivo; aprovação, realmente, poder legislativo; elaboração, poder executivo; veto, poder executivo; veto e publicação, publicação, poder executivo; apresentação de emendas e aprovação, poder legislativo, que é o gabarito. Todos, todas. Vamos a 17, então, agora. Deixa aí 17 e 18 na tela. Diz assim a questão 17. O orçamento anual poderá ser modificado no decorrer de sua execução, quando houver necessidade de acrescentar mais valores em uma programação que se tornou insuficiente, por meio do crédito adicional chamado de. Senhores, se tornou-se insuficiente, eu preciso reforçar. Lembra que os créditos adicionais são de três tipos: suplementares, especiais
e extraordinários. Show, suplementares. Opa, suplementares, reforço de despesa. Especiais, para você não esquecer. Novas despesas. Extraordinários, para aquilo que é algo que é urgente e imprevisto, como decorrente de guerra, calamidade pública e subversão interna. É subversão, ok? Subversão. Que isso, professor? Que doideira, né? É diferente da 4320, a subversão. Tranquilo até aí, todos, todas. Tá tranquilo, Dauré? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá bom. Vamos fazer um negocinho legal? A Lei 4.320, ela traz essa expressão de subversão, né? A Lei 4.320, não, desculpa. A Lei 287 vai trazer a figura aqui da subversão. E aí eu trouxe para você aqui, ó, segundo o dicionário, o que é uma subversão. Será que eu consigo deixar assim? Deixa eu ver. Vai. Eu trouxe para você aqui o que é uma subversão. Vamos aí, deixa eu tentar pular aqui. Subversão, olha aí, você vai fazer a leitura, ok, desse trecho. Deixa eu ver. Ó, vou botar aqui embaixo, do lado do gabarito, que tem mais espaço. Senhores, aqui, ó, subversão, tá aqui. Ato, efeito de derrubar, destruir, ó, destruição, queda, tá vendo aí? Revolta, insubordinação, ó, transformação, ó, conjunto de ações sistemáticas, tal, tal, tal. Subversão é diferente de subvenções, ok? Existem subvenções sociais e existem as subvenções econômicas. A gente vai estudar isso lá na 287. Subvenções, ó, são formas de transferência de recursos. Guarda isso, show? Tá bom. Agora vamos voltar lá para a questão, para a gente não errar mais. Então, aqui, ó, subvenção o quê? Subversão interna. Subversão interna. Está onde? Isso aqui, ó, está na lei 287 de 79. Show, professor. Então, voltando à questão, quando eu quero acrescentar mais valor, ó, porque ficou insuficiente, crédito suplementar, gabarito bravo. Todos, todas. Vamos avançar. Questão 18. Um minuto, vai. Vai ficar tranquilo, isso aí. Whey protein, suplemento, suplementar para ficar forte.
Questão 18 diz: a lei do orçamento público compreende o planejamento governamental, no qual é tratado a seguinte matéria. Ó, lá no orçamento, quer dizer, LOA, né? Previsão de receitas e fixação de despesas. Definição de objetivos, ó, definição de objetivos e metas. PPA, né? Programação das diretrizes e programas de governo, LDO. Quer dizer, programar diretrizes também é PPA, né? Ó, estabelecimento de prioridades da administração, LDO. Questão 19. Já vou deixar aí a 19 e 20 na tela para a gente fechar com chave de ouro. Fiz assim a questão 19. Os créditos adicionais que se incorporam ao orçamento público para complementar o valor inicialmente programado são conhecidos como suplementares. Acho que já não tem muito o que falar, porque batemos muito, né? Olha agora, 20. Aí 1 minuto para 20. Questão 20 diz assim: o ciclo orçamentário pode ser definido como a sequência das etapas desenvolvidas no processo orçamentário. Assim, a fase em que o povo, através de seus representantes, dentre outras ações, analisa, debate, vota a proposta a ser enviada ao Poder Executivo é denominada de. Ó, o povo vota por meio dos seus representantes, quer dizer, os parlamentares. É a fase da. Ai, me deixa feliz. Estudo e aprovação. Show? É a fase da apreciação. Senhores, espero ter sido útil. Desculpe a falha no áudio inicialmente. Obrigado pela confiança. Façam questões, revisem, porque agora é guerra. Chegou aquele momento que você estava esperando. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.